Apresentação sobre folhetos embrionários. A fecundação é o processo pelo qual duas células sexuais, chamadas de gametas, se fundem para dar origem a um novo indivíduo, com o genoma resultante de ambos os progenitores. Os mecanismos de fecundação envolvem os processos que levam os gametas masculino e feminino a se encontrarem. É importante destacar que a fertilização humana ocorre de modo interno, o que permite a produção de menos gametas do que na fertilização externa. Para que o espermatozoide possa fecundar um ovócito, ele precisa passar por um processo chamado de capacitação e também de hiperativação. Após o acontecimento da fecundação, a célula resultante se chama zigoto, que é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário. Após a formação do zigoto, ocorre uma etapa denominada de segmentação ou de clivagem, que são sucessivas divisões mitóticas. Entretanto, não há divisão celular e nem aumento do volume do embrião. Após algumas clivagens, um grupo de células aderidas é formado, constituindo o estado chamado de mórula. Gradativamente se verifica a formação de uma cavidade. À medida que essa célula vai transitando pelo muco uterino, a camada de fertilização vai sendo degradada, sua espessura vai sendo reduzida. Com isso, o lactato vai tendo mais facilidade para passar pela camada, facilitando a nutrição dos grupos celulares. As células da borda se tornam então especialistas em captar nutrientes e formam a estrutura chamada de trofoblasto. As células que formam o trofoblasto são chamadas de citotrofoblastos. O rompimento da camada de fertilização permite que o embrião cresça, e então, no estágio de blástula, a cavidade é chamada de blastocele. O embrião possui então dois tipos celulares, os citotrofoblastos e a massa celular interna, e chega ao endométrio quando atinge o estado de blastocisto. As células trofoblásticas iniciam então a fixação do embrião no útero. Esse processo é denominado nidação, que ocorre normalmente 6 dias após a fecundação. Nesse momento, inicia-se a gestação. Com o embrião se aproximando do endométrio, células diferenciadas chamadas de sincício-trofoblastos captam, a partir da degradação da parede do endométrio, nutrientes necessários para a nutrição. Enquanto houver camada de endométrio, os sincício-trofoblastos conseguem captar os nutrientes. É esse novo grupo celular que vai aderir ao epitélio uterino. À medida que os sincício-trofoblastos vão proliferando, eles vão degradando o endométrio e pequenas hemorragias podem ocorrer a partir disso. No endométrio, o embrião separa as células em duas camadas, constituindo duas cavidades, a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica, ou exocelômica. O embrião, nesse momento, está completamente implantado, há nutrientes e espaço disponíveis para que ele possa se desenvolver. A implantação completa leva em torno de 10 dias para acontecer. É importante compreender que as células da borda do hipoblasto proliferam, revestindo internamente a cavidade vitelínica, formando a chamada membrana de Heusen, que é um revestimento interno do citotrofoblasto. Já as células das bordas do epiblasto fazem proliferação e migração, separando a membrana de Heusen do citotrofoblasto, revestindo ambos, essa camada chamada de mesoderma extraembrionário. Em resumo, o epiblasto e o hipoblasto constituem um disco bilaminar, contendo a cavidade vitelínica, a cavidade amniótica, a membrana de Heusen, a mesoderma extraembrionário, citotrofoblasto circulando o disco e o sincício-trofoblasto nas extremidades. Após essa etapa, entraremos no processo de gastrulação, na qual será formada uma terceira camada para o desenvolvimento de um disco trilaminar. Esse disco é composto de 3 folhetos germinativos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Em relação ao desenvolvimento da notocorda, células mesenquimais migram através da linha primitiva, sinais são enviados dessa linha, produzindo indução celular, de modo que as células precursoras notocordais passam a formar a notocorda. A notocorda vai se formar até a região chamada de placa pré-cordal. Dentre outras funções, a notocorda define o eixo longitudinal primordial do embrião e dá rigidez a ele, além de fornecer sinalização necessária para o desenvolvimento de estruturas musculoesqueléticas axiais e do sistema nervoso central. A notocorda e a mesoderme paraxial induzem a formação de uma placa neural que posteriormente dará origem ao tubo neural. Moléculas sinalizadoras liberadas pela formação do tubo neural serão responsáveis por organizar a mesoderma em 3 estruturas: a mesoderme paraxial, chamada de somito, a mesoderme intermediária, a mesoderme lateral. A partir do somito, as células do endoderme vão se proliferar e se curvar. O embrião acompanha o processo de dobramento. Em resumo, as células do epiblasto, através da gastrulação,
ocorre a diferenciação das 3 camadas germinativas no embrião, que são os primórdios de todos os seus tecidos e órgãos. Moléculas sinalizadoras liberadas pela notocorda fazem com que a ectoderme, extremamente acima da notocorda, comece a se dobrar. Ela vai se dobrando cada vez mais, até fechar e formar o tubo neural. Este processo é conhecido como neurulação, quando há a formação do tubo neural. É o primeiro estágio da organogênese. O tubo neural se diferenciará no sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico será formado por células que migraram da região de fusão das pregas neurais para as laterais do tubo neural, chamadas de crista neural, que se formam durante a neurulação e que sofrem transição epitélio-mesenquimal posteriormente, semelhante ao que ocorre na gastrulação. Após o período de neurula, os 3 folhetos embrionários se diferenciarão, dando origem aos órgãos internos do organismo. A endoderme é o tecido mais interno do embrião. Endo significa dentro. Este folheto irá gerar revestimentos internos epiteliais, dos seguintes tratos: a parte epitelial do trato respiratório, irá gerar o epitélio gastrointestinal, a parte epitelial do fígado e do pâncreas e a parte epitelial da faringe, da tireoide e da paratireoide. A mesoderme é o tecido que fica no meio do embrião. Meso significa meio. É importante ressaltar que as células da mesoderme alternam entre epitélio e mesenquimal. Este folheto irá gerar tecidos conjuntivos das seguintes partes: a mesoderme paraxial forma apenas do pescoço para baixo as cartilagens, músculos esqueléticos, derme e ossos. A mesoderme lateral formará o sistema circulatório e também as cavidades corporais. As estruturas extraembrionárias. A mesoderma intermediária irá formar rins, gônadas e derivados urogenitais em geral. Em relação à bexiga, a mesoderma forma apenas a parte muscular dela. A parte epitelial é formada pela endoderme. A ectoderme é o tecido mais externo do embrião. Nós falamos que ele está em contato com o meio de fora. Ecto significa fora. Este folheto irá gerar a pele. E é importante ressaltar que é apenas a parte externa da pele, tá? Não a parte interna. Irá gerar também o sistema nervoso sensorial, o sistema nervoso e o sistema sensorial, as glândulas em gerais, tanto as sudoríparas, as sebáceas, as mamárias, as lacrimais, medula da adrenal e a hipófise. Irá gerar também a maxila e os dentes.